Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje, como sugestão do leitor da minha página profissional Ayrton, eu vou falar um pouquinho sobre depressão. É um tema bem complexo, um tema bem profundo. Confesso que eu gosto muito de falar sobre isso, porque o índice de depressão hoje em dia nas pessoas é muito alto. Eu recebo muitas pessoas no consultório que já estão em algum nível de depressão. E para começar a falar desse assunto, eu queria, num primeiro momento, esclarecer a diferença entre a doença depressão e a doença entre o estado depressivo ou deprimido. A doença depressão, ela é uma doença mental, né, um transtorno que tem algumas características em um determinado período de tempo para essas características se desenvolverem na pessoa e que traz uma mudança de vida muito grande. Então, essa é a doença da depressão que precisa de um tratamento. O estado deprimido, nós passamos por eles o tempo todo, né? Então, devido a alguma frustração, devido a algum problema de relacionamento, algum desemprego, alguma situação que nos deixa um pouco mais preocupados, esse estado deprimido ele pode aparecer quando nós ficamos mais amuados, mais tristes, mas por uma questão pontual. E aí, conforme esse problema vai sendo resolvido, a gente consegue voltar até aquela expectativa de que as coisas vão dar certo. Então, esses momentos deprimidos ocorrem com todo mundo o tempo todo e a gente sabe lidar com eles conforme a nossa força de vontade aí para sair. Agora, a depressão em si, ela é uma doença que atinge muitas pessoas, eu creio que principalmente por esse mundo moderno que a gente vive, onde nós somos cobrados o tempo todo por diversas situações. E também a depressão, ela se tornou uma doença muito popular, né? Então todo mundo acha que tem depressão, as pessoas não sabem diagnosticar muito bem essa doença, e a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir outras doenças mentais, outros transtornos com a depressão. Então, como é que a gente sabe que uma pessoa está deprimida? Ela apresenta algumas características que são muito comuns, né, as pessoas que estão entrando num quadro de depressão. Como a principal delas é uma tristeza profunda sem nenhum motivo aparente, né? Então a pessoa perde a alegria de viver, a pessoa perde a autoestima, a pessoa perde prazer que ela sente em coisas cotidianas, como trabalho, estar com a família, passear. Também tem algumas alterações orgânicas, né? A pessoa pode ter queda de cabelo, pode ter dificuldade no sono, pode ter insônia ou dormir em excesso, pode ter um distúrbio aí na alimentação, a pessoa passa a comer demais ou a pessoa para de comer. E isso atinge diretamente os relacionamentos, né? A pessoa, ela se relaciona menos, ela trabalha menos, e aí isso vai virando uma bola de neve, porque ela se sente cada vez mais inútil, né? Tem um sentimento de desprezo por si mesma muito grande, e aí também começam os ideais, os pensamentos suicidas, que muitas vezes a pessoa ela não concretiza a tentativa de suicídio, mas esses pensamentos passam pela cabeça dela o tempo todo, porque a sensação é de que se a pessoa não estivesse aqui, aquele problema também não estaria, né? E esse sentimento de culpa, quando a pessoa se culpa muito pela situação atual em que ela está, também é muito comum na depressão. Então a gente tem que tomar muito cuidado e lembrar também que a depressão, ela pode ter causas hereditárias, né? Então pessoas que já tenham outros casos de depressão na família têm uma propensão maior para que isso se desenvolva, e também pode ser despertada aí pelo ambiente que a gente vive. Então, se a gente vive num ambiente extremamente estressante, né, como há muitas profissões que se submetem a estresse constante, cobranças muito grandes, né, ou pessoas que, por exemplo, trabalham em hospitais, lidam com a morte todos os dias, lidam com situações de catástrofe todos os dias, isso também é muito comum que acarrete, né, o desenvolvimento dessa depressão. Então a gente tem que tomar muito cuidado e também lembrar que, ainda que seja uma pequena porcentagem, alguns casos de depressão ocorrem não por situações emocionais, mas por causas orgânicas, né? Então a gente vê aí uma descompensação em alguns neurotransmissores, né, como a serotonina, a noradrenalina e a dopamina, e é justamente por isso que quando a gente vai ao médico, ao psiquiatra, ao neurologista, e ele suspeita de um quadro de depressão, ele nos pede vários exames, né, para ver se os neurotransmissores, para ver como é que está a nossa tireoide, para ver como é que estão os nossos hormônios, porque uma descompensação hormonal também pode causar uma depressão de origem orgânica, e justamente por isso é que a gente tem que tomar medicação associada à psicoterapia, né? A medicação indicada pelo psiquiatra ou pelo neurologista, ela vai auxiliar na compensação desses neurotransmissores e trazer o melhor bem-estar para a pessoa, né? Além de abrir o apetite, proporcionar um sono melhor, proporcionar mais energia durante o dia. E a psicoterapia, ela vai trabalhar justamente os agentes causadores dessa depressão e a elaboração de todo esse sofrimento, né? Como é que a gente vai superar esse sofrimento para que esse estado de depressão não permaneça. Então, a gente tem que, né, assim, concluindo tudo isso,
é importante a gente pensar que para caracterizar a doença da depressão, a pessoa ela tem que estar com esses sintomas já há algum tempo, né? Então não é por conta de um fato pontual que eu fico uma semana um pouco deprimida, que eu estou com a doença da depressão. Não, isso tem que ser avaliado, tem que ser averiguado, inclusive com exames clínicos, para que tanto o psicólogo quanto o médico possam em conjunto atuar da melhor maneira possível para poder cuidar desse paciente. E um antidepressivo natural é a atividade física, né? A atividade física libera aí muita energia, muita coisa boa na gente, uma sensação de prazer. E eu também tenho relatos de muitos pacientes que, com o auxílio da atividade física, além do tratamento medicamentoso da psicoterapia, conseguiram sair desse quadro e hoje são pessoas muito felizes que reencontraram o prazer de viver. Então, é isso que eu queria falar sobre depressão. Claro, como eu falei no começo, o assunto é muito mais complexo, muito mais profundo, mas eu queria só dar uma pincelada para desmistificar um pouco essa questão da depressão e que vocês continuem mandando sugestões, mandando dúvidas e comentários na minha página profissional para que a gente possa continuar conversando sobre a psicologia e a psicanálise de uma maneira descomplicada, ok? Muito obrigada e boa semana para vocês. Até a próxima.